Alejandro pensou que eram apenas espinas nas costas. Mas em poucos dias, sua pele começou a abrir em feridas. Ele perdeu o emprego. Foi abandonado pela noiva e ouviu dos médicos uma frase que mudou sua vida para sempre. Encontramos algo grave. O que começou como um simples incômodo se transformou em um pesadelo real. E o que os médicos descobriram dentro dele não era apenas uma doença. Era algo que o ligava ao passado sombrio de sua própria família. Você já teve uma dor ignorada por todos? Já implorou por ajuda e ninguém acreditou em você? Então fica até o final, porque essa história vai mexer com você. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o final dessa história vai te deixar sem palavras. Imagine por um momento. Você acorda e percebe uma pequena marca no corpo. Algo que parece comum, sem importância. Você segue sua rotina acreditando que em poucos dias aquilo vai desaparecer. Mas, em vez de sumir, a dor cresce, a ferida aumenta, e cada olhar no espelho traz uma sensação de medo que você não consegue explicar. Foi exatamente isso que Alejandro viveu. O que parecia banal se tornou a maior provocação da sua vida. A cada novo dia, algo dentro dele gritava que havia algo errado. Mas como convencer os outros quando ninguém levava a sério? A noiva ria, os amigos diziam que era exagero, e até os médicos tratavam como se fosse apenas uma inflamação passageira. Alejandro sentia-se sozinho, preso dentro de um corpo que se transformava em inimigo. Já sentiu essa impotência? Já teve a sensação de que algo terrível estava acontecendo, mas todos ao seu redor preferiam ignorar? E foi nesse abismo de solidão que Alejandro começou a perder tudo. Primeiro o emprego, porque as dores o impediam de trabalhar. Depois, a noiva, que não suportou o peso de um futuro incerto. E, por fim, a confiança em si mesmo. O espelho não refletia mais o homem que ele conhecia, mas alguém marcado por feridas estranhas, profundas, quase irreais. Cada olhar para sua própria pele era um lembrete cruel de que algo obscuro se escondia dentro dele. Mas a verdade é que o pesadelo não estava apenas em seu corpo. Estava também nas respostas que nunca vinham. Porque quando, finalmente, os médicos pararam de tratá-lo como um caso comum, o que disseram foi ainda mais assustador. Encontramos algo grave. Essas palavras não significavam apenas uma doença. Elas eram o prenúncio de um segredo enterrado, uma revelação que atravesseia Jeracoes de sua família. E aqui está o ponto em que a história de Alejandro se torna mais do que um relato de dor física. É uma história de segredos, de mentiras e de um passado que se recusava a ficar enterrado. O corpo dele era apenas o palco em que verdades antigas voltavam à tona. Verdades capazes de destruir a imagem que ele tinha de sua própria família. Você está prestes a conhecer os detalhes de uma descoberta que faria qualquer homem questionar a própria vida. O que os médicos encontraram não era apenas uma anomalia. Não era algo que pudesse ser explicado em exame simples. Era um sinal, um vestigio de algo que vinha de muito antes do nascimento de Alejandro. Algo que carregava o peso de mortes, silêncios e segredos que nunca deveriam ter sido revelados. Alejandro, pedreiro de uma pequena cidade no México, chegou em casa depois de um dia de trabalho pesado. No espelho, percebeu uma espina inflamada nas costas. Riu de si mesmo e pensou que era coisa do calor. Mas quando apertou, em vez de pus, escorreu um líquido escuro, com cheiro metálico. Ele escondeu de todos, inclusive de sua noiva, Camila. Naquela noite, a dor aumentou. Dias depois, novas lesões surgiram, sempre no mesmo padrão. Começavam como espinas e se transformavam em buracos profundos. No hospital, a primeira médica o tratou com desprezo. Receitou pomada e antibióticos como se fosse algo banal. Mas dentro de Alejandro crescia a sensação de que aquilo não era normal. O desconforto físico não era o único tormento. O medo também começou a se infiltrar em sua mente. Cada nova lesão parecia surgir de dentro para fora, como se o próprio corpo estivesse apodrecendo em silêncio. Ele já não conseguia se concentrar no trabalho. Levantar blocos de concreto ou misturar cimento se tornava um desafio quase impossível. Mesmo assim, Alejandro escondia suas dores, tentando aparentar forca diante dos colegas de obra e da noiva. Camila, no entanto, percebia sua mudança. O homem alegre e falante estava se tornando distante,
fechado en sí mesmo. Ela perguntaba o que havia de errado, mas Alejandro respondía sempre da mesma forma. Eso cansaco. O segredo ocorrería tanto quanto as feridas em suas costas. As noites eram ainda piores. O travesseiro se manchaba como líquido escuro que escorria das feridas, e o cheiro metálico impregnaba o quarto. Ele se levantava várias vezes para lavar o corpo, mas nada adiantava. O espelho revelava uma pele marcada, rasgada em pontos estranhos, como se algo estivesse tentando escapar de dentro. Ao retornar ao hospital, decidiu procurar outro médico. A segunda consulta foi diferente. O profissional examinou suas costas em silêncio, como o rosto carregado de preocupação. Fez perguntas estranhas, como se tentasse confirmar algo que não queria admitir. No final, pediu exames mais detalhados, mas não revelou nada a Alejandro. Apenas disse: volte assim que os resultados estiverem prontos. Aquela atitude encheu Alejandro de ansiedade. O silêncio do médico pesava mais do que qualquer diagnóstico. Pela primeira vez, ele teve certeza de que estava diante de algo sério. Algo que não podia ser explicado apenas como uma infecção comum. Enquanto esperava pelos exames, sua rotina desmoronava. No trabalho, o chefe o advertiu por faltar dias seguidos. Em casa, Camila começou a desconfiar de que ele escondia algo grave. E Alejandro, por mais que tentasse disfarçar, sabia que o tempo estava contra ele. Cada nova mana trazia uma ferida nova, mais funda, mais dolorosa. Dentro de si, crescia a sensação de que não se tratava apenas de uma doença. Era como se houvesse o segredo enterrado em sua própria carne, o enigma que o corpo insistia em revelar, pouco a pouco, através da dor. Quando finalmente foi encaminado para exames mais detalhados, os médicos ficaram em silêncio. Sussurravam entre si, desviávamos solos, mas não explicavam nada. Alejandro, deitado na maca fria, sentia o coração acelerar a cada expressão de espanto que via nos rostos ao redor. Era como se todos soubessem de algo que ele não deveria descobrir. Até que, durante o pequeno procedimento, retiraram de dentro dele não vermes, não tumores, mas pequenos fragmentos sólidos, que não se pareciam com nada natural. Eram como lascas metálicas misturadas a pedacos de algo orgânico, mas em forma definida. Ao segurá-los com a pinca, o médico franziu o seno, como se estivesse diante de um objeto proibido. Camila, que acompanhava tudo da porta da sala, não resistiu e perguntou em prantos: o que é isso? O que está acontecendo com ele? O médico apenas respirou fundo e respondeu com a frieza de quem tenta esconder o óbvio: são estruturas estranhas. Nunca vimos algo assim. Precisamos investigar mais. Aquelas palavras, ditas em tom evasivo, só aumentaram a sensação de desespero. Alejandro não conseguia entender. Como algo sólido, algo que parecia feito a mão, podia estar preso dentro de seu corpo? A lógica não fazia sentido. Nos dias seguintes, ele foi submetido a novos exames. Cada raio X revelava ainda mais fragmentos espalhados por regiões diferentes: costas, abdômen, bracos. Era como se houvesse uma rede escondida sob a pele. Mas nenhum dos médicos tinha coragem de dizer o que aquilo significava. O silêncio profissional era sufocante. Alejandro tentava arrancar respostas, mas recebia apenas olhares de compaixão e frases vagas, como estamos estudando o caso. Foi então que, numa noite em que caminhava pelo corredor do hospital, uma enfermeira o abordou discretamente. O olhar dela carregava o peso que o médico jamais havia demonstrado. Isso não é de hoje, murmurou, quase sem mover os lábios. Essas marcas são antigas. Alguém colocou isso aí dentro de você. Alejandro ficou paralisado. Sentiu o arrepio percorrer todo o corpo. Como assim? Perguntou, com a voz embargada. O que você quer dizer com colocou? A enfermeira desviou o olhar, nervosa. Eu não posso falar mais. Só, tome cuidado. Antes que ele conseguisse pressioná-la, ela se afastou rapidamente. Aquelas palavras ecoaram na mente de Alejandro como o martelo. Se aquilo havia sido colocado nele, quem poderia ter feito algo tão cruel? E por quê? Ele vasculou a memória em busca de alguma pista. A infância difícil, marcada por brigas familiares, lembranças turvas de hospitais improvisados, e até histórias antigas que o pai contava sobre maldicos de sangue.
Mas nada parecía dar uma resposta concreta. Camila, ao ouvir o relato da enfermeira, ficou ainda mais abalada. A ideia de que Alejandro carregava algo implantado em seu corpo, algo que parecia não ser natural, a deixava entre o medo e a incredulidade. Ela queria acreditar que era apenas uma teoria absurda, fruto da imaginação de uma funcionária assustada. Mas as radiografias, os fragmentos retirados, o cheiro metálico que impregnava o quarto, tudo confirmava que havia algo muito real acontecendo. Naquela mesma noite, Alejandro teve dificuldade para dormir. O corpo latejava, como se os fragmentos se movessem por dentro. Cada batida do coração parecia espalhar uma dor pulsante pelas feridas. Mas, pai do que a dor, era a sensação de estar sendo vigiado. Como se a própria presença daquelas estruturas fosse o lembrete de que havia uma forca maior, invisível, controlando sua vida desde muito tempo atrás. Pela primeira vez, ele começou a se perguntar: será que sua família sabia de algo? Será que esse fardo havia sido herdado? O silêncio dos médicos, o choro de Camila, o aviso da enfermeira. Tudo se misturava em um labirinto de dúvidas que não davam trégua. E Alejandro tinha a impressão de que, quanto mais buscasse respostas, mais dolorosa e perigosa seria a verdade que iria encontrar. Alejandro deixou o hospital alguns dias depois, mas não saiu de lá com respostas. Saiu com ainda mais perguntas. Os fragmentos retirados haviam sido encaminados para análise, mas os médicos continuavam a agir como se quisessem esconder algo. Ele não suportava mais aquele silêncio sufocante. De volta para casa, Camila insistiu para que descansasse, mas a mente dele estava em tormenta. O aviso da enfermeira não saía de sua cabeça. Alguém colocou isso aí dentro de você. Mas quem faria isso? E por quê? Naquela noite, sem conseguir dormir, ele abriu uma caixa de lembranças antigas guardada no armário. Fotografias amareladas, cartas do avô, pequenos objetos que pertenciam à família. Entre os papéis, encontrou algo que o fez estremecer. Uma foto de si mesmo ainda criança, deitado em uma cama, com curativos espalhados pelas costas. Não se lembrava daquele momento. Na imagem, seu pai estava ao lado, como olhar sério, quase sombrio. Como coração acelerado, ele decidiu confrontar o pai, Don Ernesto, que morava a poucas ruas dali. Era madrugada, mas Alejandro não se importou. Bateu a porta com forca, até que o homem, já envelhecido, abriu. O que está acontecendo com você, filho? Perguntou o pai, surpreso. Alejandro não perdeu tempo. Atirou a fotografia sobre a mesa. Você sabia, desde pequeno, algo já estava dentro de mim. O que vocês fizeram comigo? Don Ernesto ficou em silêncio por longos segundos. Os olhos marejaram, mas não havia expressão de surpresa, apenas de peso, como se aquela cobrança fosse inevitável. Eu esperava que esse dia nunca chegasse, murmurou, passando a mão pelo rosto enrugado. Mas não dá mais para esconder. Alejandro sentiu o estômago revirar. Esconder o quê? O pai respirou fundo e começou a falar com a voz embargada. Isso que está dentro de você não é uma doença comum. Não é algo da medicina. É uma herança. Uma marca que vem de muito antes de mim, e que já destruiu outros da nossa família. Alejandro arregalou os olhos. Você está dizendo que isso é parte do nosso sangue? Don Ernesto assentiu lentamente. Seu avô, seu bisavô, todos carregaram saínas parecidos. Alguns morrerão cedo, outros enlouquecerão. Houve tentativas de esconder, de arrancar, mas nada adiantava. Aquilo sempre voltava, como se fosse algo colocado dentro de nós para nos perseguir Jeracao após Jeracao. Camila, que acompanhei em silêncio, levou as mãos à boca em choque. Mas por quê? Quem faria isso? Don Ernesto fechou os olhos por um instante, como se buscasse coragem para dizer o que mais temia. Seu bisavô fez o pacto, Alejandro. Uma escola desesperada em tempos de guerra. Ele entregou a própria descendência em troca de poder e proteção. Esses fragmentos não são apenas pedaços de metal. São restos de algo maior, parte de um ritual sombrio. Eles se manifestam dentro do corpo dos descendentes, como uma lembrança física desse pacto. O chão pareceu sumir sob os pés de Alejandro. Sua respiração ficou curta,
e a raiva cresceu dentro dele. Então você sabia que isso ia acontecer comigo? E nunca disse nada. Opa ia baixou a cabeça. Eu quis te poupar. Acreditei que talvez em você não se manifestasse. Mas estava enganado. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. O barulho distante dos cais na rua parecia o único som vivo naquela sala carregada de segredos. Alejandro sentiu uma mistura de ódio e medo. Se aquilo era verdade, sua vida nunca fora apenas sua. Desde o nascimento, estava marcado por uma maldica ou ancestral, o pacto feito por alguém que ele nunca conheceu. E agora, mais do que nunca, ele precisava descobrir até onde essa herança sombria poderia levá-lo. Alejandro saiu da casa do pai atordoado, como a sensação de que o chao havia desaparecido sob seus pés. Tudo o que ouvira parecia impossível, mas ao mesmo tempo explicava as dores, as feridas e os fragmentos retirados de seu corpo. Uma herança maldita. O pacto ancestral. Não bastava apenas aceitar. Ele precisava confirmar com seus próprios olhos. Na manhã seguinte, enquanto Camila insistia para que descansasse, ele tomou a decisão de investigar o passado da família. O primeiro lugar foi a antiga casa da avó materna, já abandonada, onde caixas de documentos mofavam em um quarto esquecido. Entre certidões de nascimento e cartas antigas, Alejandro encontrou algo perturbador. Relatórios médicos datados de 1952, descrevendo o caso misterioso de um homem chamado Ramón Ortega, seu bisavô. O documento falava sobre estruturas metálicas não identificadas incrustadas nos tecidos internos e concluía com uma frase assustadora. O paciente não sobreviveu ao procedimento de remocaio. As estruturas pareciam se multiplicar. O sangue de Alejandro gelou. Então era verdade. Desde aquela época, algo já estava presente no sangue da família. Não satisfeito, ele procurou arquivos da cidade, tentando cruzar nomes e acontecimentos. Encontrou uma pequena reportagem de jornal antigo, relatando que Ramón Ortega había participado de rituais extraños como un grupo misterioso de homens influentes durante a guerra. O texto falaba en sacrificios, pactos e promesas de protecao contra inimigos. Con cada pista, Alejandro se afundaba máis na certeza de que o que carregaba não era apenas uma anomalía médica, mas sim o resquicio de um pacto selado no passado. Enquanto investigava, seu corpo piorava, as feridas aumentavam, e os médicos, incapazes de explicar, apenas o enchiam de analgésicos. À noite, Alejandro tinha sonos estranhos. Via figuras encapuzadas em torno de um altar. Ouvia sussurros em uma língua que não conhecia e sentia como se algo dentro dele se movesse, pulsasse, querendo sair. Camila, assustada, insistia para que parasse. «Você não vê que isso está te matando?» gritava ela, em lágrimas. «Se continuar, não vai sobrar nada de você.» Mas Alejandro já não conseguia recuar. «Preciso saber até o fim. Se isso vai me matar, pelo menos quero morrer entendendo.» A última peca do quebra-cabeça viu de onde ele menos esperava. Uma enfermeira do hospital, a mesma que havia lhe dito que aquilo não era de hoje, o procurou em segredo. Entregou-lhe um envelope amarelado, como braçal antigo do governo. Encontrei isso nos arquivos restritos. Alguém não queria que fosse revelado. Dentro do envelope, havia laudos médicos e relatórios militares. A leitura foi um soco no estômago. O bisavô de Alejandro havia participado de experimentos secretos, oferecendo a própria família como parte de um ritual e estudo híbrido, ciência e ocultismo misturados. Os fragmentos em seu corpo não eram apenas simbólicos, eram restos de um artefato implantado, parte de uma tecnologia ritualística, algo que ninguém jamais deveria carregar. E no final do documento, uma nota cao escrita a mão. Os descendentes carregarão a marca. O sangue nunca estará livre. Alejandro fechou os olhos. O peso daquela frase era maior do que qualquer dor física. Nos dias seguintes, sua saúde despencou. Os buracos em sua pele se tornaram mais profundos, como se o corpo estivesse sendo corroído de dentro para fora. Camila mal conseguia olhar para ele sem chorar. Numa noite silenciosa, Alejandro reuniu todos os papéis, fotos e documentos em cima da mesa. Passou horas olhando para cada detalhe, como se buscasse uma saída. No fundo, sabia que não havia. Ele se levantou,
Foi até o espelho e encarou a si mesmo. As feridas refletiam não apenas doença, mas a marca de Jeraco escondenadas. Então é isso, murmurou. O legado da minha família. Camila tentou abracá-lo, mas ele apenas sorriu, um sorriso triste, antes de acrescentar. Se eles me deixarão essa herança, vou carregá-la até o fim. Mas juro uma coisa, não vai passar para os nossos filhos. Aqui termina.